Casal de tatuadores é morto a tiros dentro de carro de aplicativo em Macaé. Um suspeito já foi preso. Na região dos Lagos, acidente de moto termina com a morte de 2 jovens. Na Serra, a polícia investiga caso de estupro coletivo contra jovem de 22 anos. Ladrões de lagosta dão prejuízos a pescadores de Búzios. E as buscas pelos desaparecidos da ressaca no litoral do interior do estado. 23 de julho, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um SBT Cidade. A gente vai até encontrar com o SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente abre a edição de hoje falando do número de mortes durante ações policiais no Rio de Janeiro, que aumentou 15% nos 6 primeiros meses deste ano. Só na última semana foram 36 vítimas de tiroteios no estado. O governador Wilson Witzel fez um balanço dos 180 dias de gestão. A reportagem é do Fabiano Martinez, põe no ar. A plataforma Fogo Cruzado recebeu relatos de 182 tiroteios no estado desde a última segunda-feira. 36 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. A violência tem reflexos também na rede pública de saúde. De janeiro a maio deste ano, os 5 maiores hospitais de emergência do estado atenderam mais de 1.000 vítimas de disparos de arma de fogo, o que dá, em média, 210 baleados por mês. Ao fazer um balanço dos 6 primeiros meses de gestão na área de segurança, o governador Wilson Witzel reconheceu que o número de mortes decorrentes de intervenção policial aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Nenhuma outra força teria condições de atuar no terreno que atuam no Rio de Janeiro, senão as forças especiais do BOP e do CORE. E com a diretriz de reduzir a letalidade. Essa é uma diretriz, mas não há como reduzir a letalidade quando cenas como aquela que vimos recentemente, com criminosos no muro atirando contra a polícia tem que ter realmente um máximo rigor para poder enfrentar, prender ou, infelizmente, matar aqueles que estão colocando em risco a sociedade. Se não se integrar, serão mortos. O recado está dado, não enfrente a polícia. E essas mortes nos confrontos tem que reduzir. A gente não precisa de matança, a matança já existe, o crime já oferece isso. A gente precisa de uma polícia que protege, a gente precisa de uma polícia que entre nas comunidades, que a população respeite pela atuação de inteligência de quem está lá em cima comandando a segurança. Não chegar no tiro, porrada e bomba, porque isso aí a criminalidade já tem, isso aí já é a realidade da comunidade, não é isso? E olha, um praticante de parapente, ele morreu ao cair do costão de Itacoatiara, isso em Niterói. Veja agora na reportagem. Gabriel Monteiro de Barros, de 32 anos, era praticante de speedfly. Ele foi fazer um salto, então infelizmente aconteceu um acidente e ele veio à falência. Infelizmente ele era muito conhecido aqui, todo mundo está triste por causa da morte dele. Ele saltou do costão em Itacoatiara, mas o equipamento dele não abriu. Por causa da queda, Gabriel não resistiu e morreu no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10 horas. Socorristas do 4º Grupamento Marítimo foram acionados, mas quando chegaram, o rapaz já estava morto. A Polícia Civil fez uma perícia no local. O corpo de Gabriel foi levado para o Instituto Médico Legal de Niterói. Lamentável, né? E tantas pessoas no interior do estado, nem se fala aí, praticam esse tipo de esporte. Parapente tem que ser praticado com muita sabedoria, com muita técnica, né? Tem que ter preparo para isso, é lamentável. E acidentes às vezes acontecem, né? Muito lamentável essa morte. Intervalo, daqui a pouco outras notícias, siga aqui com a gente. Seguimos para todo o estado com essa informação. Hoje foi mais um dia de buscas pelas 3 pessoas, entre elas uma criança de 5 anos, que desapareceram depois da ressaca que atingiu o litoral do interior do estado no fim de semana. A reportagem é do Carlos Miranda, veja só. Nas imagens é possível ver o mar agitado e logo em seguida uma onda que invade a areia e surpreende banhistas. O vídeo teria sido gravado no último sábado na Praia do Forte, em Cabo Frio.
As ondas são resultado da ressaca que atingiu o litoral do estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. Nas imagens, é possível ver também que a água carrega cadeiras e pertences dos banhistas. Uma parte da praia próxima ao Forte foi interditada por medida de segurança. Em Saquarema, no domingo, um menino de 5 anos foi arrastado pela água. Pietro Pissuri Medeiros estava com o pai em uma pedra na Praia da Vila, quando foram surpreendidos por uma onda. O pai foi resgatado com vida, mas a criança ainda não foi localizada. 3 pessoas estão desaparecidas por causa da ressaca no litoral do Rio. Além do menino de 5 anos, no sul do estado, um homem desapareceu na Praia da Fazenda, em Paraty, e uma jovem foi levada pela água na Praia do Caixadaço, na Ilha Grande. No sul do estado, a ressaca também foi intensa. Em Paraty, as ondas ultrapassaram um paredão de pedras e também invadiram a areia. Segundo o Serviço Meteorológico da Marinha, a previsão até esta quarta-feira é de ventos de até 60 km por hora. A recomendação dos bombeiros é evitar o banho de mar neste período. Olha aí, imagens impressionantes. Ali na Praia do Forte, então, em Cabo Frio, a gente viu ali a água invadindo aquela faixa de areia, pegando as pessoas de surpresa, praticamente um tsunami. A gente não teve mais vítimas por sorte. Mas, gente, o alerta está aí, a gente falou a semana inteira. Para que se arriscar durante essa ressaca? Para que procurar problema? Pelo amor de Deus. E olha, em Macaé, um casal de tatuadores foi morto a tiros dentro de um carro de aplicativo e o motorista também foi atingido pelos disparos. Direto da redação, a gente fala com o repórter Lucas Madureira, que tem os detalhes. Boa noite, Lucas. Já tem um suspeito detido, não é isso? Explica pra gente como esse crime aconteceu. Isso mesmo, Salutiel. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse suspeito foi detido ontem com uma pistola e várias munições. De acordo com a Polícia Militar, o homem pode ter envolvimento na morte do casal de tatuadores Luísa Barbosa Pereira, de 20 anos, e Renan da Silva Pereira Abade, de 19. O duplo homicídio foi registrado na madrugada de domingo, no bairro Aterrado do Imburo, em Macaé. De acordo com a PM, as vítimas foram baleadas após uma discussão com outro casal. A Polícia Civil investiga ainda o envolvimento de outra pessoa no crime. O motorista do carro de aplicativo, que estava próximo na hora dos disparos, também foi baleado e segue internado em estado grave. Salutiel, volto com você. Olha, Lucas, a polícia já botou a mão em um suspeito, tem como testemunho motorista desse carro, né, que sobreviveu aos disparos. Daqui a pouco esse crime está todo elucidado e os responsáveis detidos, né? Olha que violência, meu Deus do céu, divide a tela. Agora a gente vai com a Tássia. A Polícia Civil de Cordeiro, na região serrana, está investigando um caso de estupro coletivo contra uma jovem de 22 anos. Os criminosos ainda divulgaram as imagens, não é isso, Tássia? Na internet. Então é com você as informações. Boa noite para você, Tássia. A polícia já identificou esses acusados? Como andam as investigações? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Segundo a polícia, um dos acusados era conhecido da vítima e os outros 2 não foram identificados por ela. Mas a polícia já sabe a identidade dos acusados e 2 deles prestaram depoimento na delegacia de Cordeiro. A jovem de 22 anos foi estuprada pelos 3 homens no dia 13 de julho, depois de sair de uma festa. Ela contou aos policiais que tomou o drink do conhecido e depois de um tempo se sentiu mal. Ela então decidiu ir embora da festa e ele ofereceu carona. A vítima ficou inconsciente durante o abuso e por isso há suspeita de que ela tenha sido drogada. A jovem só soube do ocorrido porque os 3 criminosos gravaram o crime e o vídeo foi parar em aplicativos de mensagens. No último dia 20, uma amiga mostrou à jovem o que tinha acontecido com ela e a vítima, que havia acordado em casa no dia do abuso, imediatamente compareceu à delegacia. Ela foi levada para o Hospital Raul Sertan, em Nova Friburgo, em seguida, onde tomou os antivirais. As investigações seguem sob sigilo, Salutiel. E que amigo, né, Tassi? Quer dizer, saiu com a menina, ofereceu uma bebida, isso de acordo com o depoimento da própria garota, né? Serviram uma bebida para a menina ficou desacordada, acordou em casa achando que estava tudo bem. Na verdade, tinha sido estuprada. É um bando de canalha, de vagabundo da pior espécie. Né? Que tipo de educação? Agora, pai e mãe ficam decepcionados, né? Porque às vezes educa com tudo que tem direito, dá a educação necessária e cria esses monstros aí, saem, né? Do nada. Eita, meu Deus do céu.
E na cidade de Armação dos Búzios, gente, o furto de lagostas tem sem vergonha roubando lagostas dos pescadores. Isso tem sido uma dor de cabeça para quem pesca lá na cidade. E aí, meu filho, os casos eles têm se tornado cada dia mais frequentes. Já foram parar na delegacia lá de Búzios, que está investigando esses crimes. Veja na reportagem. Parece até história de pescador. Há 20 dias eu perdi cerca de 60 lagostas. E é um prejuízo grande. Prejuízo grande e que pesa no bolso. Seu Francisco calcula uma perda de aproximadamente R$ 1.500 em pescado. Ele e pelo menos outros 5 pescadores de Búzios foram vítimas de um crime que está se tornando cada vez mais frequente na cidade. O furto de lagostas. Aqui não sou eu, todos que pescam aqui conta com a pescaria, né? Se não tem uma semana que fracassa, é uma derrota. As lagostas são criadas em viveiros que ficam aqui a cerca de 50 metros da orla. De acordo com os pescadores, os furtos acontecem sempre durante a noite. Para tentar flagrar os suspeitos, eles chegaram a montar uma espécie de tocaia, mas não tiveram sucesso ainda e os ladrões de lagosta continuam à solta. No caso, o barco encostado, tem uns 2 ou 3 dormindo dentro do barco vigiando. Aí eles não parecem, parece que já sabe que eles estão dormindo no barco. Aí não parece ninguém. O assunto virou caso de polícia. Revoltada com a situação, Cíntia levou o pai até a delegacia para fazer um registro de ocorrência. Os pescadores saem 5 horas da manhã. É sacrificante. A lagosta ela não pode ser tocada com as mãos, tem que ter uma luva. Tem todo um trabalho de colocar no cove, de alimentá-las. Poxa, aí vem as pessoas e sorrateiramente levam durante a madrugada. Os casos estão sendo investigados pela delegacia da cidade. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos. E aí o cara já enfrenta essa ressaca que está aí no mar, que a gente está vendo que não está fácil, para poder garantir o sustento dele. Dia árduo, às vezes dia e noite pescando, porque não é fácil, quem trabalha com pesca sabe disso, não é fácil, né, meu amigo? Aí você está lá com o seu pescado, vem vagabundo, né? Querer roubar todo o seu material, a pesca toda. Eu vou te contar, né? Não tem segurança, aí você tem que ficar de tocaia, tomando conta lá da pesca, dos criadores ali que são colocados. Eu vou te contar, né? Tem que ter, gente, uma ação de segurança aí para resolver essa situação, porque é trabalhador na mira de bandido aí. E olha, o Ministério Público Estadual realizou uma operação na manhã de hoje para coibir uma organização criminosa acusada de cobrar propina de empresários em Casimiro de Abreu. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos lá na cidade, endereços ligados a fiscais municipais e a uma contadora. De acordo com o MP, os fiscais utilizavam-se do acesso aos dados do Simples Nacional para a cobrança irregular de tributos municipais e posterior extorsão dos comerciantes. O departamento de ISS da cidade também foi alvo da operação. Até o fechamento dessa edição, a Prefeitura de Casimiro de Abreu não havia se pronunciado sobre essa operação, sobre essas acusações. Agora é um absurdo que parta de gente de dentro da administração pública um crime como este, né? Querendo catar dinheiro de trabalhador, de quem é microempreendedor, de quem já luta com dificuldade lá na cidade, gerando emprego, né, também, pelo amor de Deus. Uma jovem de aproximadamente 19 anos, ela foi assassinada em Barra do Piraí. Olha que tristeza, mais violência. Vamos com essa câmera aqui falar com a Tassiana Ferrante, direto da redação mais uma vez. Tássia, a polícia já tem algum suspeito, já sabe a motivação desse crime? Explica aí o que aconteceu. Salu, a polícia ainda não divulgou a identidade da vítima e tenta identificar os possíveis autores do crime e motivação. O que foi passado de início é que se trata de uma jovem com cerca de 19 anos. Ela foi assassinada com 5 tiros na tarde desta segunda-feira em Barra do Piraí, em uma antiga pedreira no distrito Vargem Alegre. Moradores contaram à polícia que viram a jovem indo em direção ao Morro da Pedreira e logo depois escutaram os tiros. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado. Salutiel. Execução, né, Tassi? Só tem essa explicação, não teve nenhuma tentativa de assalto, ela estava subindo, os disparos foram ouvidos. Isso aí a polícia também não vai ter muita dificuldade, porque cidade pequena, as pessoas se conhecem, então daqui a pouco tem criminoso preso, tem que saber se foi feminicídio, né? Pode ter sido um ex-relacionamento, o atual companheiro, tem que saber aí como é que foi esse crime.
E um homem de 30 anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Formosa, isso em Armação dos Búzios. Com ele, os agentes encontraram, olha aí o material, mais de meio quilo de maconha, além de uma balança de precisão e também um radiotransmissor. Segundo a PM, o suspeito ele tem várias passagens pela polícia e era foragido da justiça. E com essa informação a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Fica com a gente. De volta do intervalo, falando desse acidente que deixou uma grávida ferida em Petrópolis, no bairro Mosela, um acidente entre dois carros, tá? Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ela foi socorrida e levada ao Hospital Santa Teresa, onde foi atendida, já teve até alta, tá? Os outros ocupantes aí dos veículos receberam atendimento no local e foram liberados. Ainda bem que não terminou em tragédia, né? A mulher grávida ali, um acidente desses, imagina um susto para a família, para as pessoas, para ela mesma, né? E um acidente de moto na rodovia Amaral Peixoto, que é conhecida como a rodovia da morte, terminou com 2 jovens mortos lá na região dos Lagos. Vamos voltar aí com Lucas Madureira, ele já tem as informações para a gente. Já houve, Lucas, o sepultamento aí dessas vítimas, como foi esse acidente? Sim, Salutiel, os 2 amigos Vitor Caleia e Leandro Oliveira foram enterrados no início da manhã de hoje no cemitério do distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles estavam numa moto quando o piloto perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, na RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, em Araruama. Com o impacto da batida, um dos rapazes morreu no local. O outro ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Salutiel. Claro, né, Lucas, que tem sempre a questão da educação no trânsito, da imprudência, mas a gente já mostrou aqui no SBT Cidade as condições da Amaral Peixoto, que é uma das principais rodovias, é a principal rodovia da região dos Lagos, ligação entre as cidades, e a manutenção, a sinalização são precários. E os moradores do bairro Atílio Marotti, na cidade de Petrópolis, ainda enfrentam dificuldades desde que a parte da rua principal de acesso lá do bairro cedeu no final do ano passado. Ontem, a Prefeitura do município vistoriou o local para cobrar mais agilidade nas obras que ainda não terminaram. Veja. O problema surgiu há mais de um ano, em março de 2018. Na época, parte da rua Atílio Marotti, no bairro Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, cedeu e o local chegou a ser interditado. Pouco foi feito e, em novembro, durante um temporal, a via cedeu mais uma vez e atingiu a garagem de uma casa. A Prefeitura, então, anunciou uma obra de contenção no local. Mas hoje, 1 ano e 4 meses desde que o problema começou, a situação ainda é um transtorno para os moradores. Uma vergonha isso aqui, cara. Isso aí tá uma vergonha, já tá um tempão assim já, entendeu? Ficou esse transtorno aí dessa rua aí, ó. No canteiro de obras encontramos alguns operários trabalhando. Para a passagem de veículos foi feita uma rampa improvisada em um terreno cedido por um morador. Mas o trânsito de veículos pesados é difícil e perigoso. O carro grande aí, se ele lá de cima soltar de lá, ele vai automaticamente vai pegar essa casa. A obra de mais de R$400 mil deveria ter ficado pronta em 180 dias. No local foi construído um muro de 20 metros de comprimento por 5 de altura, mas os moradores reclamam da demora para a conclusão da obra. O prazo para que a empresa entregue o serviço já está vencido, mas a rua até hoje não foi liberada. A Prefeitura prometeu notificar a empresa e quer que a via seja liberada em até 30 dias. Eu acho que está demorando muito. Já era para ter entregue. 9 meses, né? O tempo de uma gravidez é uma gestação e as pessoas aí com essa dificuldade no bairro, pelo amor de Deus, né? Acelera essa obra, termina isso logo, tem que liberar a passagem aí. Agora eu vou embora, não é isso? Agora eu vou embora, vem chegando o SBT Brasil, a gente volta a se falar se Deus quiser. Amanhã, tchau, até lá.